Olá pessoal, nós temos hoje mais um encontro do Café com Mestre e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para os concurseiros, que é a redação em concurso público, a importância da redação em concurso público. Olha só, quando se fala em redação em concurso, nós temos que diferenciar da redação de vestibular, a redação do Enem. A diferença é muito nítida. Quando você pega, por exemplo, a redação do Enem ou do vestibular, você vai ter uma faixa etária aí dos 16 aos 22 anos, ou seja, são jovens que ainda não estão com o conteúdo amadurecido sobre os temas. Então ali importa muito mais a questão da estruturação, a questão da clareza, a objetividade, mas não o aprofundamento no tema. Quando se vai para o concurso, é diferente. Você já tem uma outra faixa etária e você já tem um outro nível de interesse. Tanto é verdade que os temas de redação de concurso são tirados, em geral, de disciplinas específicas. Quando não, são temas relacionados com a própria área do concurso. Isso vai exigir muito mais do candidato. Então ele vai ter que aprofundar mais o assunto e ele vai ter que fazer análises mais críticas a respeito daquele assunto, ou seja, ele vai ter que usar critérios. Por isso que a redação em concurso, às vezes, exige que algumas palavras, que algumas expressões estejam presentes na redação. Por quê? Porque são palavras e são expressões que fazem parte do campo semântico daquela disciplina, ou então da própria área do concurso. Se você vai fazer um concurso da área de saúde, você vai ter palavras específicas na sua redação da área de saúde. Se for da área jurídica, se for da área bancária, se for da área de segurança. Então é um pouco mais, a exigência é um pouco maior, um pouco mais delicado esse trato ao próprio tema. Por que a redação é cobrada em alguns concursos? Qual é o objetivo da redação em concurso? Muitos alunos já me perguntaram isso. E a resposta é muito simples. É a única prova em que o candidato vai de fato demonstrar a maturidade dele. Vai demonstrar a preparação dele até mesmo para assumir as funções que o cargo dele vai exigir. Na prova de raciocínio lógico, de informática, de português e das demais, ele vai marcar um X. Então ali não se tem parâmetro em relação à maturidade do aluno. E hoje, no serviço público, a comunicação é fundamental. E a forma de você saber se o aluno sabe se comunicar é na prova subjetiva, é na prova escrita, E aí você tem que ter muito cuidado também, por quê? Porque, por exemplo, entra a questão da expressão, entra a questão da linguagem que você está usando, a denotação, você não abusar da conotação, porque você não pode deixar subentendidas algumas ideias. Você tem que deixar bem claras as suas ideias. A outra questão também que se vai levantar aqui é qual a diferença entre as redações de concurso e vestibular. Como eu já falei, a diferença é muito clara. O aluno do concurso ele tem que aprofundar o assunto por causa da maturidade dele e devido principalmente à exigência do cargo que ele vai ocupar. Já a prova de redação do vestibular e do Enem exige muito mais que o aluno saiba o que está acontecendo na realidade em que ele vive, da sua cidade, do seu estado, da sua região e do país, ou até mesmo do mundo, que ele tenha uma cosmovisão a respeito das relações que existem no mundo. Vide agora o caso da pandemia, que é uma situação que abrange todo o mundo, mas que está sendo tratada de formas diferentes, em países diferentes. E isso é resultado de quê? Entendeu? Ele vai ter que estar antenado, como se diz, a respeito desse trato que se dá aos assuntos. Outra questão, o que você deve fazer para tirar uma boa nota em redação? Olha, vamos lá. Existe uma diferença entre escrever e redigir. Você vai redigir. Então, quando você redige, você vai ter critérios técnicos. A redação no concurso, ela exige uma postura técnica do candidato.
Então ele não pode, por exemplo, usar determinadas expressões, ele não pode tratar o assunto como se fosse uma conversa. Não, a redação é dialógica. Então ele vai ter que pegar uma ideia e aprofundar essa ideia. Ele vai ter que emitir, na maioria das vezes, a sua opinião, mas ele também vai ter que defender essa opinião. Então ele vai ter que ter argumentos sólidos, ele vai ter que fazer comprovações sólidas, ele não pode ficar no chutômetro. E só para vocês terem uma ideia, né, existe um aspecto que é um pouco gramatical dentro da redação, que é fundamental para que se perceba se o aluno de fato ele está tendo uma boa comunicação com o receptor, que é a questão do emprego de certas palavras. Então nós temos a questão do que, o emprego do que, às vezes é desnecessário, é o famoso queísmo, o gerundismo. Então são palavras, são expressões que nós usamos no dia a dia, mas que não podem ir para a redação. Por quê? Só se lê a redação na hora de avaliar uma vez. Então essa comunicação ela tem que primar por essa transmissão do conhecimento de uma forma clara, objetiva e precisa. Além disso, hoje nós vamos tratar aqui de um assunto bem específico em relação à redação, que é a prova de redação do concurso do Banco do Brasil. Tem algumas peculiaridades, como isso aí é comum, cada concurso, quando traz a prova subjetiva, né, que nós chamamos, a prova de redação, a prova discursiva, cada banca tem os seus critérios e nós temos que seguir esses critérios. Para vocês terem uma ideia, a aula de redação com um concurso aberto, com o edital aberto, ela se dá em cima daquilo que está previsto no edital. Você tem que seguir aquilo que está previsto no edital. Então a banca Sesgran Rio, a banca FGV, a banca do CESP, tem formas um pouco diferentes de avaliar o seu texto. Então vejamos aqui o que nós temos de comum e o que nós temos de diferente neste concurso do Banco do Brasil. Olha só, o primeiro item já é um item que difere bastante dos demais concursos. Nós temos aqui, ó, a redação deve ser estruturada em forma de texto em prosa do texto dissertativo argumentativo e valerá 100 pontos. Então, neste primeiro item, nós já temos várias informações. Primeiro, quando eles colocam em prosa, aí o aluno, se não tiver um conhecimento, né, ele vai se sentir logo ameaçado, né? Mas o que quer dizer um texto em prosa? Essa prosa é exatamente o tipo de texto, né? Ou é um texto dissertativo, é um texto descritivo, ou é um texto narrativo. No caso, aí tem outra informação. É dissertativo argumentativo, ou seja, tem uma estrutura diferente. Nós temos, basicamente, em concurso, o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo explicativo, que é aquele texto que nós costumamos apenas colocar as informações já contidas na disciplina específica. Então, quando você tem um texto argumentativo, você vai emitir uma opinião necessariamente. E essa opinião de preferência, que seja uma opinião atrativa, convidativa, polêmica, para que os seus argumentos reforcem bastante aquilo que você pensa. Se fosse um texto expositivo, você estaria baseado em uma das disciplinas específicas, em geral. Então você teria que tratar aquele texto de forma técnica. Então a grande diferença entre o argumentativo e o texto expositivo é que o expositivo ele é técnico, estritamente técnico. O argumentativo ele é técnico, mas tem as nuances subjetivas, como eu vejo a realidade. Tem um aspecto um pouco subjetivo, mas dentro da impessoalidade. Agora, a grande informação aqui é que a redação do concurso do Banco do Brasil ela é apenas de caráter eliminatório. Isso é raro. Em geral, a redação em concurso ela tem um caráter eliminatório e classificatório. E o que significa isso em termos práticos? Veja bem, quando se trata de redação classificatória e eliminatória,
você tem que primar pela sua nota. Então, muitas vezes, o candidato na prova objetiva, ele não tem uma boa classificação, mas ele tira uma nota excelente na redação. Então, essa pontuação da redação leva o candidato lá para a ponta, lá para cima, lá para os primeiros lugares. O inverso também é verdadeiro, tá? Se o candidato fez muitos pontos na prova objetiva, mas tirou uma nota baixa em redação, obviamente que a classificação dele será prejudicada. Como é apenas eliminatório, então nós temos ali uma nota de corte. E a nota de corte do Banco do Brasil é 70. Então, aluno, claro, se você fizer um texto de excelente qualidade, parabéns. Mas se você fez um texto e tirou 70 e um concorrente seu tirou 96, isso não vai fazer a mínima diferença. Os dois vão ser classificados no concurso, então independe da nota dele. Tudo bem? Então, não precisa você, por exemplo, fazer um curso, ter uma mentoria sobre essa prova de redação do Banco do Brasil para tirar uma nota máxima. A aula que o professor vai dar dentro da programação da própria preparação para o concurso já é suficiente. Tudo bem? A outra informação que nós temos aqui, ó. A redação será avaliada conforme os critérios a seguir. A adequação ao tema proposto. Isso aí é comum, ok? O que significa essa adequação ao tema proposto? Você tem que tratar o tema da forma mais objetiva possível. Então você tem que fazer a leitura do tema com muito cuidado, observando o que é o assunto do tema, mas observando também qual é o referente textual, aquela palavra-chave, aquela palavra que de fato vai nortear o seu texto. Então, muito cuidado com a leitura do tema. Aí tem o item B, adequação ao tipo de texto solicitado. O que nós temos lá em cima? Dissertativo, argumentativo. Então, você tem que saber que nesse texto você vai ter que emitir uma opinião e você vai ter que defender essa opinião. E aí é muito importante que você saiba que, neste caso, o ideal é você fazer a redação com 4 ou 5 parágrafos. Entendeu? Você vai ter a introdução, você vai ter a conclusão e 2 ou 3 parágrafos para colocar os seus argumentos. E não esquecendo também da questão da estrutura ideológica, ou seja, da sequenciação do assunto, para que você aprofunde cada vez mais o assunto até chegar à conclusão. Quando nós vamos para o próximo item, ele fala sobre a capacidade, aliás, o emprego apropriado de mecanismos de coesão. Aí você vai ter a referenciação, a sequenciação e a demarcação das partes do texto. Isso é fundamental, ok, turma? Por quê? Porque isso é que vai fazer com que o seu texto seja lido e seja entendido, tá? Por quê? Porque qualquer falha em um desses critérios de coesão, isso pode levar a sua redação a uma nota baixa, tá bom? Então, a referenciação. Eu costumo dizer que a redação é um ir e vir. Tudo que você escreve vai ser, de certa forma, retomado. E esse ir é porque você vai ter que dar uma sequência. Você não pode ficar mastigando ali o tempo todo naquele mesmo argumento. Então, você tem que escolher. A minha dica é, quando você escolher os argumentos que você vai utilizar, sempre coloque assim, ó, primeiro o importante, depois o mais importante, que é o mais próximo da sua conclusão. E essa demarcação entre as partes do texto é porque a redação ela tem que ter unidade. Então, um parágrafo deve levar a outro parágrafo até a conclusão. Quando você fizer a introdução, você já tem que criar aquela expectativa do que você vai escrever depois, ok? Então, já é uma preparação para os seus argumentos. Aí nós temos o próximo item, capacidade de, olha só, selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao texto proposto. Então, esse item nos fala da coerência. E de onde vem a coerência? Né? A coerência, turma, ela tem várias formas de acontecer. Por exemplo, como eu falei ainda há pouco, a própria escolha das palavras
né? O campo semântico que você está utilizando ali já é um fator de coerência. A relação entre palavras hiperônimas e hipônimas, a sinonímia, ok? A substituição adequada, a verbalização, a substantivação, são vários fatores de coerência. Por quê? Em determinados momentos, a coerência e a coesão caminham juntas. Então, tudo que você faz na coesão deve ser visando a coerência. Agora, tem uma diferença, por exemplo, selecionar. Bom, quando você lê o tema, a sua cabeça vira uma mina de ideias. Procure selecionar aquelas mais importantes. Eu costumo dizer 2 ou 3. Não precisa ter muitas ideias para você desenvolver. Depois, a questão do organizar, como eu acabei de falar, há uma sequenciação de ideias. Então, existe uma organização entre parágrafos e existe uma organização dentro do parágrafo, né? Quando você coloca o tópico frasal do parágrafo, ele vai nortear o que você vai tratar naquele parágrafo. Então, você vai ter a introdução do parágrafo, você vai ter o desenvolvimento e a conclusão daquele parágrafo, mas sempre deixando alguma coisa para dar continuidade ao texto. E a questão do relacionar. Ora, quando você vai tratar um tema, quando você vai dissertar sobre um determinado tema, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque você vai ter que relacionar os seus argumentos àquele tema, né? E o tema tem uma parte muito importante que eu chamo de referente textual e que normalmente se conhece como palavra-chave. É isso que vai fazer você relacionar os seus argumentos com o tema. Porque, por exemplo, quando eu falo de desestrutura da família, isso pode ser um argumento para vários temas, mas eu tenho que tratar com certo campo semântico para a palavra-chave, o referente textual daquele tema. Então, essa é a importância de saber relacionar os seus argumentos com o tema proposto, a sua opinião com o tema proposto, para não generalizar. Um dos erros comuns que se cometem em redação é a generalidade, é você ficar generalizando argumentos que podem servir para vários temas. Bom, e por último nós temos aqui um item que é o pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Aí tem adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, regência de colocação, enfim, é praticamente a gramática. E aí você tem que ter muito cuidado, turma, com vários erros, que a gente chama de erros primários, entendeu? Cuidado a abreviar palavras, cuidado quando você for usar certos termos que são do dia a dia, mas que para a redação não tem função. Por exemplo, a palavra agente. Agente é um termo da linguagem oral, mas ela não deve ir para a redação, tá certo? Muito cuidado no emprego dos pronomes relativos, principalmente aqueles pronomes, aqueles advérbios que são usados como pronomes relativos, né? Onde, quando, como. Cuidado para não usar os queis indevidamente. Então, essa adequação vocabular não é somente você usar a norma culta, mas é você não ter nenhum desvio. E não esqueçam que uma vírgula mal empregada pode tirar o trem do trilho, tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, depois nós temos aqui, ó, a redação deverá ser feita em caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Não brinquem com isso, tá bom, turma? A caneta, levem 2 canetas, ok? E de material transparente. Será atribuída a nota 0 à redação do candidato que, olha só, são vários itens que podem levar à sua desclassificação, certo? Vamos lá. Primeiro item, fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo argumentativo. Cuidado! Argumento não é o que você pensa. O argumento é o que justifica o que você pensa. O que você pensa é só a sua opinião. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente confunde, nós confundimos opinião
com argumento. Tá? Não esqueçam dessa relação que é intrínseca. Na hora que você emitir sua opinião, automaticamente você tem que saber qual argumento que você vai usar ou quais argumentos você vai utilizar ali. Depois, fugir ao tema proposto. Parece brincadeira, né? Mas como é que eu vou fugir ao tema? É porque o tema, pessoal, não é necessariamente o assunto. O tema é o que eu vou tratar sobre aquele assunto. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, né? Eu tenho lá, assunto, futebol. Mas lá está dizendo, ó, o avanço da medicina esportiva no futebol. Então, eu não vou falar do futebol em si, mas sim do avanço da medicina esportiva, ok? Por que que um atleta hoje tem uma contusão e 15 dias depois ele já está jogando? Se fosse há décadas passadas, nós teríamos isso aí no mínimo 3 meses. Então há uma recuperação muito grande hoje, né? Nós temos o caso lá o caso do Ronaldinho, né? Que teve aquele grave problema no joelho e na Copa do Mundo de 2002 ele foi o grande destaque da nossa seleção. Então tem que ter muito cuidado na hora de tratar o tema, para não confundir o que é o assunto, que é o pano de fundo, né? E o que de fato é aquilo que vai gerar a sua discussão. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa. Turma, quando eu comecei a dar aula, felizmente, isso já melhorou bastante. Mas tinha muito aluno que vinha e dizia, professor, eu tive um amigo que colocou lá o pingo d'água e colocou lá o barulho do pingo d'água e tirou 10 na redação. Teve outra que desenhou uma floresta em fogo. Turma, isso não existe. A redação tem que ser escrita com palavras. Então, e essas palavras têm que ser de uma forma articulada, não pode ser qualquer palavra articulada, tanto na relação sintática quanto na relação semântica, né? Criando o campo semântico para que esteja de acordo com a proposta do próprio tema. Então, muito cuidado com esses conselhos, né, que às vezes os colegas dão. Quem deve dar conselho para você sobre o concurso quem já passou em vários concursos, de preferência bem classificado, ou então o professor, né? Porque ele, dentro da sua disciplina, ele tem uma especialidade, né? Então, muito cuidado, tá bom? Bom, aí depois nós temos, for assinada ou apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato. Então, eu costumo dizer que são duas coisas diferentes, tá? Uma é você assinar a redação. Acredito que esse erro não se comete mais. A outra é você configurar uma identificação. Aí é um pouco mais complicado, porque no momento da prova você está nervoso, você está limitado ao tempo, né? Você está numa condição psicológica ali de pressão. Então, qualquer risco que você faz na folha de redação, isso pode ser uma identificação, né? Aquela mania que nós temos de saber se a caneta está funcionando aí, né? Faz um traçozinho, desenha uma lua e tal. Negativo. A folha de redação deve ser entregue com a redação, com o texto. Nada que esteja fora daqueles parâmetros ali da folha de redação. Eu lembro que no início da minha carreira, houve casos de aluno ser desclassificado, olha só, porque ele dobrou a folha. A folha vinha separada do caderno, ele dobrou a folha para fazer a redação depois. Pronto, isso aí já foi considerada uma identificação, ok? Então, muito cuidado, não brinquem. For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade, né? Negativo, né? Você nem tente levar lápis para não cair nesse erro, tá bom? Então, esses critérios podem gerar sua redação, mas eu acredito que, né, você já tem uma certa preparação e não vai cometer nenhum erro desses, porque são erros primários. Aí nós temos aqui, ó, serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70, como nós já falamos, né? Então, assim, é o corte. Como ela é somente eliminatória, não precisa se preocupar em tirar 10 e tal. É ótimo, se você puder fazer um texto de excelente qualidade, mas isso não vai fazer nenhuma diferença, tá bom? Serão classificados no certame de acordo com os pontos
obtidos na primeira etapa, né, que é a prova objetiva, os candidatos não eliminados na segunda etapa. Então, você tem a classificação na primeira etapa e a eliminação na segunda etapa, que é a redação. Tá bom? Então, se você tiver uma classificação lá, parece-me que é 50% da prova como um todo e 50% e você não zerar nenhuma disciplina. Cuidado, viu? Não subestimem nenhuma disciplina nesse concurso do Banco do Brasil. Então vamos pegar aqui, inglês. Você tem que acertar pelo menos uma questão de inglês, senão você estará desclassificado. Tudo bem? Então muito cuidado, não deixem de assistir às aulas presenciais, então só seu curso online, né? Aproveitando aqui, nós temos ainda essa possibilidade de você entrar nas nossas turmas presenciais ou ainda você comprar os nossos cursos online. Entre aí nas redes sociais do Júris e obtenha informações, entende? Lá você tem todas as informações e se não tiver todas, você entra em contato através do nosso WhatsApp e aí você vai ficar inteirado do que ainda pode fazer para se preparar para essa prova. A prova é só dia 26 de setembro, turma. Você ainda tem um bom tempo aí para tirar esse prejuízo, tá bom? E, assim, todo concurso que você vai fazer, que você faz, ele tem que ser um concurso de preparação. Mesmo que você não seja aprovado, mas ele tem que te preparar para os próximos. Então você tem que ter um empenho já profissional no concurso, seja ele qual for, tá? Você tem que ter uma preparação profissional para que daí para frente você saiba exatamente o que vai fazer para obter o êxito da aprovação. Tudo bem, turma? Aí, finalizando, os candidatos não habilitados na forma do subitem anterior serão excluídos da seleção externa, né? Porque depois ainda tem aquela seleção externa, que aí é um outro critério de avaliação, tá bom? Muito bem, turma. Então, eu queria chamar vocês, convidar vocês para nos adicionarem aí nas nossas redes sociais. Você tem aqui, né, as nossas indicações, nossos links, e vamos fazer parte desse novo momento. E o novo momento é que os concursos vão começar a aparecer. Eles estão represados, eles vão explodir. Na hora que eles explodirem, você vai ter que estar preparado. Não adianta você ficar esperando o edital. Não, você tem que estar se preparando para o edital. E quando sair o edital, aí você faz aquela turma, né, de revisão, de aprimoramento com as disciplinas especiais. Nós temos aqui no Júris várias turmas. Com certeza uma delas é para você e cabe certinho no seu bolso. Então, estamos contando com você, tá bom?